Continuamos o estudo do nosso capítulo 37. Quem se recorda, no último encontro, o último versículo foi o versículo 27. O contexto todo nós já sabemos. José é vendido pelos seus irmãos. No versículo 26, uma surpresa: Jesus é chamado leão da tribo de Judá, pois esse nosso irmão chamado Judá, aqui revela, como todos os outros irmãos, sem absolutamente nenhuma exceção, uma perversidade inominável. Na verdade, um pouco menos do que os outros irmãos que queriam a morte dele. Ele já estava na cisterna. Na verdade, o irmão mais velho queria que o menino fosse colocado na cisterna, porque o plano dele é quando os irmãos fossem embora, ele viria e tiraria o menino, o irmão, e levaria para o pai. Já Judá, também oportunista, não deseja a morte do menino, mas quer lucrar com a desgraça do menino, vendendo-o como mercadoria para qualquer comprador que aparecesse ali. Então, Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue. Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos concordaram. Ele foi muito humano, pelo menos não deixou o menino morrer. Bem, ele foi cúmplice do que fizeram contra ele. O texto diz que todos os irmãos invejavam muito José, Judá também. Eles nutriam uma inveja grande pelo menino, Judá também. Eles maquinaram a morte do menino, Judá também. Depois é que Judá tenta, aspas, se redimir um pouquinho, mas isso não é redenção, coisa nenhuma. A redenção é tentar salvar o menino, tentar não apenas tirá-lo da cisterna, mas devolvê-lo ao pai. Mas não foi isso que ele propôs, vender o menino. E o que eles vão fazer com o sangue que vão empapar na roupa do menino, também será feito com a cumplicidade de Judá. Portanto, de inocente, Judá aqui não tem nada. Foi assim que terminamos o nosso encontro. Vamos ao versículo 28. E quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Vejam que ironia: Ismael, irmão de Isaque. Isaque, pai de Jacó. Jacó, pai desses meninos. O menino é vendido a primos, a parentes próximos. Primeira observação. A segunda observação é que 20 moedas de prata, no texto hebraico, 20 ciclos de prata. Ciclo não era uma moeda, ciclo era um peso. Na verdade, um ciclo pesava 11,7 gramas. Portanto, 20 ciclos, 230 gramas de prata. Qual é a personagem que vocês lembram do Novo Testamento? Duas personagens. Olhando para José, nós nos lembramos de uma personagem. E olhando para todos os irmãos que venderam José, nós lembramos de outra personagem. Em Mateus capítulo 26, versículo 15, nós temos a cena triste, vergonhosa, do acordo que Judas Iscariotes faz com os príncipes dos sacerdotes. Mateus 26, de 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me, e eu vos-lo entregarei?
Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus. Para quem pensa que Judas foi procurado pelos inimigos de Jesus, isso é errado. E isso é que torna o mistério da traição mais misterioso ainda. Ele é que procurou os inimigos de Jesus. Parece até que ele tinha uma raiva pessoal de nosso Senhor. Teria, em alguma ocasião, os príncipes dos sacerdotes teriam eles feito alguma proposta indecente a Judas? O texto não autoriza, o texto não diz claramente. Portanto, é legítimo supor que sim, mas também é correto pensar que não. Fiquemos apenas com o texto. Judas foi quem procurou. Obviamente que aqui foi a mesma coisa. Judas, 30 moedas de prata. José, 230 gramas de prata. Vamos dar uma olhada no livro do Levítico, capítulo 27, versículo 5. Esse era o valor que se devia pagar por um escravo com menos de 20 anos de idade. Menos de 20 anos de idade. Levítico, capítulo 27, versículo 5. Vamos começar do versículo 1. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto, as pessoas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos. Para a idade de 25 anos, o valor será de 20 ciclos para o menino e 10 ciclos para a menina. Está claro? Está claro o valor que se pagava. Isso conjectura talvez a possibilidade de que José, nesse exato momento, tinha a idade de 20 anos de idade, de 5 a 20 anos de idade, de 5 a 20 anos de idade. Certamente já era, com toda certeza, era um adolescente, pela linguagem que ele utiliza. Vejam a minha túnica de várias cores, vejam o sonho, etc. Como vimos no encontro passado, tratava-se certamente de um menino ou muito ingênuo, ou muito puro, ou as duas coisas, para não perceber a malícia. Disse aquilo com toda a ingenuidade, e aquilo que ele disse provocava a ira dos seus irmãos. Pulemos agora para o versículo 29. Rúben voltou à cisterna, e eis que José não estava ali. Voltemos de novo para o capítulo 37. Capítulo 37. Dêem uma olhada no versículo 29 e comparem com o versículo 25. Depois que eles jogaram o menino numa cisterna velha que não tinha água, eles se sentaram para comer. Comparem o versículo 25 com o versículo 29. Parece que Rúben não estava nessa hora, porque ele volta à cisterna e percebe que José já não estava mais ali. Deem uma olhada também nos versículos 21 e 22. Rúben, nessa história horrorosa, talvez seja o menos mau. Por que o menos mau? Vejamos o que diz o versículo 21. Ouvindo, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue, jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Pelo que ele disse, pelo comentário do autor sagrado, parece que depois que os seus irmãos atenderam, ele deve ter se evadido do local. Ele deve ter pensado: eu vou me afastar, meus irmãos vão embora, e eu volto aqui, pego meu irmão e devolvo para o meu pai. Mas o acordo de Judá, a proposta de Judá, e aquilo que eles fizeram,
Rúben não estava na hora, provavelmente. Versículo 29. Versículo 30. Rasgou então suas vestes e voltou para junto dos seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu para onde irei? O versículo 30 apresenta uma certa dificuldade. Por quê? Se foram eles que tiraram o menino e venderam para os ismaelitas, por que Rúben vai dizer uma coisa dessa? A não ser que a venda do menino aconteceu de fato na ausência de Rúben. E Rúben, quando fez essa pergunta, não imaginava a perversidade deles. Ou seja, achavam que o menino estava ali e que eles iam embora e iriam deixar, ou tinham deixado o menino morrer de inanição, de fome, de sede, sei lá. Bom, fiquem à vontade para interpretar da melhor maneira. Agora, e eu para onde irei? Eu confesso a vocês que não encontro uma explicação lógica para essa afirmação. Afinal de contas, ele está com os irmãos. Estão ali perto de si quem? Estão pastoreando? Era óbvio, é plausível que eles voltem para casa. Como, portanto, o que está por detrás então de e eu para onde irei? Bem, a pergunta não tem resposta dos irmãos, a pergunta dá asas a muitas interpretações. O que estamos diante de um menino com a consciência muito pesada. O curioso é que os irmãos não explicam para ele. Olha, nós o vendemos. Será que os irmãos têm a consciência de que Rúben era o arrependido da história? E decidiram silenciar para não deixá-lo mais aflito? Bem, são perguntas que nós não podemos responder com exatidão. O texto não é claro. Deixa a pergunta, no caso do versículo 30, no ar. Bem, vamos ao versículo 31. Tomaram então a túnica de José, mataram um cabrito e a mergulharam no seu sangue. Eu acho que eu esqueci alguma coisa. Volta ao versículo 30, porque temos que explicar aqui uma coisa. Rasgou suas vestes. Esse gesto foi feito pelos inimigos de Jesus quando nosso Senhor foi colocado no seu julgamento iníquo. Rasgar as vestes na Bíblia exprime uma emoção forte, seja de ira, seja de tristeza, seja de consternação. Parece que é a primeira vez na Bíblia que alguém rasga as vestes. Um gesto que, repito, traduz uma comoção interior, ou de raiva, ou de tristeza, ou de consternação. Quem lembra? Vamos a Mateus capítulo 26, versículos 64 e 65, é um pouco melhor. Jesus respondeu, sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Deus, do Todo-Poderoso, e voltar sobre as nuvens do céu. Olha agora a reação de raiva, de talvez ódio dos inimigos de Jesus. A estas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando, que necessidade temos ainda de testemunhar? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam, merece a morte. E aí Jesus começa a apanhar. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo, adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Mais uma analogia, José, evidentemente, aqui nesse episódio do carneiro que é morto, é símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 32. E mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem, eis o que encontramos,
vê se não é porventura a túnica do teu filho. É curioso, mandaram-na levar. Teriam eles ficado ainda apacentando o rebanho e mandaram um escravo, ou algum informante, algum mensageiro? É possível que sim. Mas é muito curioso que os irmãos tenham mandado esse recado. Um recado subliminar. Eles não disseram que o menino estava morto, que o menino havia morrido. Mandaram a túnica embebida, empapada de sangue. Jacó reconheceu-a e exclamou: é a túnica de meu filho. Uma fera o devorou, José foi estraçalhado. Bem, eles fizeram certamente isso para enganar o pai. Vejam que ironia. Jacó, com a ajuda da mãe, fez algo parecido para enganar o seu pai. Vestiu a roupa de Esaú, colocou pele de carneiro no seu corpo e agora é enganado pelos filhos e com o sangue de cabrito. É a túnica de meu filho. Uma fera o devorou, José foi estraçalhado. Ele que enganou o pai, foi enganado por Labão e agora enganado pelos filhos. O ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que o homem semeia, isso ele colherá. Impressionante. Como sofreu o nosso querido Jacó, aqui enganado, aqui sofrido, porque, segundo ele, o seu querido filho, o seu predileto, não o caçula dos caçulas, mas o primeiro da sua amada esposa Raquel, que já está morta, ele que era o predileto dele, aqui na sua interpretação, está morto. Quem lembra o que fizeram com a túnica de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele chegou no Calvário? Ela foi rasgada em quantas partes? 4 partes, já vimos esse texto. Vamos dar uma olhada em João 19, de 23 a 24. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram suas vestes, fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Bem, então, o que estamos vendo aqui, Gênesis 37 e 33, é uma longínqua, remota profecia sobre o que aconteceria com nosso Senhor Jesus Cristo. José foi estraçalhado, uma fera o devorou. Mas não era verdade, porque José estava vivo. Versículo 34, e rasgando as vestes, cobriu-se de um saco e chorou o seu filho por muito tempo. Por muito tempo. Rúben fez a mesma coisa no versículo 29, ele rasgou as vestes, muito bem, e pelo mesmo motivo. Aqui a novidade é saco. Jacó se veste com um pano de saco. Aqui não é uma mera indignação. Aqui não é um mero sofrimento, não é uma mera tristeza. Aqui é sinal de luto. Nas cidades do interior, e pouquíssimas pessoas nas cidades grandes nos tempos atuais, quando se morre alguém da sua família, pelo menos durante 7 dias ou 30 dias, elas se vestem de luto, elas se vestem de preto, a veste que recorda a penitência, o sofrimento, o luto. Vamos ao livro de Jó, livro de Jó, capítulo 16, versículo 15.
Aliás, no livro de Jonas, enquanto vocês abrem, Jó 16:15, Jonas disse que se Nínive não se convertesse, ela toda seria destruída, e a surpresa aconteceu. O rei de Nínive determinou que todo mundo vestisse saco, todo mundo colocasse pó, cinza na cabeça, até os animais, nem os animais escaparam. Pois bem, e Nínive não foi destruída. Quem acabou entrando em depressão foi Jonas, que queria se suicidar e queria morrer, porque Nínive se converteu no que foi advertido duramente por Nosso Senhor. Mas essa é uma outra história. Vamos ao livro de Jó, capítulo 16, versículo 15. Todos juntos? Cozi um saco sobre minha pele, rolei minha fronte no pó. Então, uma atitude típica de penitente, não é? Vestir-se de saco e colocar pó na cabeça. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência. É chorando, disse ele, que descerei para junto de meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que seu pai o chorou. Parece que é a primeira vez que aparece a expressão Sheol, em hebraico, mansão dos mortos, expressão que é conservada no credo. Nós recitamos no credo: Nosso Senhor Jesus Cristo padeceu, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, em hebraico Sheol. Jesus desceu à mansão. Primeiro vamos no livro dos Números, capítulo 16, vamos ler de 29 a 33. Se estes morrerem com a morte ordinária dos homens, e se a sua sorte for como a de todos, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer um novo prodígio, e o solo, abrindo a sua boca, os engolir, com tudo que lhes pertence, de sorte que desçam vivos à habitação dos mortos, então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor. Apenas acabou ele de falar, fendeu-se a terra debaixo de seus pés, e abrindo sua boca, os devorou com toda a sua família, todos os seus bens e todos os homens de Coré. Desceram vivos à morada dos mortos, eles e tudo o que possuíam. Cobriu-os a terra e desapareceram da assembleia. A mansão dos mortos, nessa época, e em boa parte do Antigo Testamento, era uma concepção bastante primitiva. Pensava-se que a mansão dos mortos era debaixo da terra, o Sheol. Compreende-se por quê? Naquele tempo não amadurecera ainda em Israel a ideia do juízo particular, que acontece logo na hora da morte. Nem do juízo final, nem da vida sem fim com Deus, o céu, ou da morte eterna, que é o inferno, o sofrimento, a angústia que jamais acabará. Enquanto essa ideia não amadurece, a ideia do pós-vida terrena era uma ideia bastante primitiva. O Sheol seria debaixo da terra, onde se colocam os corpos dos falecidos, onde eles repousariam numa espécie de letargia que não acaba mais. Mas a consciência da vida eterna vai amadurecendo aos poucos. Eu sei que o meu Redentor vive, vós não deixareis o vosso servo conhecer a corrupção. São frases que nós encontramos que já são um prelúdio de uma concepção mais avançada a respeito do além, a respeito do que vem depois desta vida terrena. Ideia que vai amadurecendo até a concepção da vida eterna nos livros tardios do Antigo Testamento, como o livro de Daniel, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, por exemplo, livro da sabedoria, por exemplo, as almas dos justos estão com Deus aos olhos dos insensatos, eles desapareceram, etc. O capítulo 3 do livro da sabedoria. Vamos dar uma olhada, por favor, um texto muito bonito que se deve ler, que se comenta, que se reflete, que é muito oportuno para uma reflexão de missa de corpo presente, de velórios,
missa de 7º dia, missa de 30º dia, mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. É um texto muito bonito, que eu recomendo que vocês leiam depois o capítulo 3, obviamente que o livro da sabedoria é um dos mais recentes. Foi redigido talvez 200 anos antes de Cristo, numa época em que a consciência da vida eterna já havia amadurecido em Israel. Idem, livro de Daniel, capítulo 12, e assim por diante, os livros mais recentes. Somente para lembrar que mansão dos mortos, aqui no livro do Gênesis, que é uma verdade de fé para nós, porque está no credo, e Jesus desceu à mansão dos mortos, nessa época, tem uma ideia, tem uma concepção, os hebreus têm uma concepção bem diferente da nossa. É uma mansão onde as almas repousam debaixo da terra. Essa ideia vai amadurecendo com o passar dos séculos, mas a expressão mansão dos mortos, ela é bíblica, neotestamentária, é cristã católica e está no credo. Versículo 35. O que Jacó queria era chorar até morrer. Vejam, é chorando que descerei para junto do meu filho na habitação dos mortos. Ele não aceitou condolências de ninguém. O detalhe aqui, todos os seus filhos e filhas. Qual foi a única filha que foi citada até então de Jacó, que foi estuprada? Dina. Filhas. Talvez aqui nós temos algo que não tenha sido registrado pelo autor sagrado, o que era absolutamente plausível. Assim como Abraão, avô de Jacó, teve várias concubinas, Setura dentre elas, lembram? De Setura e outras concubinas. Talvez Jacó tenha tido com as concubinas dele, que não são citadas além de Bala e Zelfa, filhos e filhas. Bem, era somente isso do versículo 35. Vamos ao último versículo do capítulo 37. Os madianitas venderam-no a Putifar no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Vejam bem, leiam agora o versículo 28. Leiam o versículo 28 e vocês vão perceber que José foi vendido aos negociantes que passaram para o Egito, que levavam, que estavam de passagem para o Egito, negociantes madianitas. No versículo 28, ismaelitas. Ismaelitas, aparece madianitas e aparece também ismaelitas. É a mesma coisa. Na verdade, Madian é filho de Abraão e Setura. Vamos dar uma olhada em Gênesis 25, de 1 a 2. Abraão tomou outra mulher chamada Setura, a qual lhe deu à luz Zanrã, Jexã, Madã, Madian, Jesboque e Sué. Então, os madianitas são... Madian é o que de Jacó, se Jacó é neto de Abraão e Abraão é pai de Madian? É tio. É tio. Sim, Madian é tio de Jacó. Os madianitas são primos. Vejam que coisa curiosa. José é vendido para os primos. Não é o fim da picada? Misericórdia. E os ismaelitas, filhos de Ismael, são primos. Bom, é possível, tem algumas explicações. É possível que tenha havido a conjunção carnal, portanto, o cruzamento de famílias, casamento entre madianitas e ismaelitas, e ambos, por causa desta junção, eram chamados ao mesmo tempo madianitas e ismaelitas. Só que Madian
é bem mais antigo, não é? Ainda que seja coetâneo de Ismael. Porque se Madian é filho de Setura, Ismael é filho de quem? De Agar. E estamos todos em casa, o nosso pai Abraão é pai de todos eles. Primos, conclusão, primos. Bem, então, não apresenta problema o versículo 28, que fala de madianitas e fala também de ismaelitas. Bem, Potifar é a esposa desse cidadão que vai dar muito problema para o coitado do José. Potifar é a forma contraída de Potífera. A etimologia de Potífera é aquele a quem Ra, o Deus Sol, uma divindade egípcia, aquele a quem Ra deu, Potífera. Potifar seria uma espécie de apelido, uma forma contraída, uma forma abreviada, como Zé é a forma abreviada na língua portuguesa de José, e Chico é a forma abreviada de Francisco, e Zefa é a forma abreviada de Josefa, e assim por diante. Bem, terminamos o capítulo 36, agora deem uma olhada, já entramos no capítulo 38, reparem de quem vai falar o capítulo 38, vai falar de Judá e de Tamar. É uma espécie de apêndice, porque na verdade, voltem ao capítulo 37 na Bíblia Ave Maria, capítulo 37, vejam o título, História de José. Afinal de contas, é a história de José ou é a história de Judá e de Tamar? É a história de José com esse apêndice. Os críticos dizem, os estudiosos da Bíblia dizem que aqui é uma inserção da fonte javista. É uma intercalação. Aqui foi colocado como forma de registrar, antes de todos eles irem para o Egito, o que aconteceu com Judá. Judá, repito, para nós é importante por causa de quê? Por causa de Jesus, por causa da igreja. Jesus é o leão da tribo de Judá. É da tribo de Judá que virão todos os reis de Israel. A bênção de Jacó, a bênção de Israel no fim da vida, no capítulo 49, que nós vamos ver nos próximos meses, se Deus quiser, não deixa dúvidas. Ele faz uma profecia a respeito desse menino, e essa profecia, nós cristãos entendemos que é uma profecia messiânica. Os judeus também, só que os judeus ainda esperam a primeira vinda do Messias. Nós professamos que o Messias já veio uma primeira vez e virá uma segunda vez com poder e glória. O Messias é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, indiretamente, o capítulo que nós vamos estudar agora trata sim de José. Afinal de contas, José vai acabar sendo o grande patriarca da família, que nem era o mais velho, que vai perder o direito de primogenitura, nem é o outro que provavelmente será Simeão. O texto não diz com clareza, no final da vida de Jacó, quem ficou com o direito de primogenitura. Não parece que a bênção que ele dirige a Judá, que é uma bênção especialíssima, todos os seus irmãos vão se prostrar diante de você, etc., o cetro, aquela profecia celebérrima, muito célebre, não dá para dizer com isso que ele se tornou o primogênito. Segundo os costumes antigos, se o primeiro morria, era o segundo que vinha na ordem cronológica que se tornava o primogênito. Mas também Jacó não disse isso. A bênção de Rubem não deixa entrever isso, mas esse é um outro assunto. Mas Judá aqui nem é o mais importante no momento, nem é o que vai se tornar o mais importante, porque o mais importante vai ser José. Aqui, digamos assim, é um capítulo que mostra que nos ancestrais de nosso Senhor Jesus Cristo existe fraqueza, existe incesto, sim, porque Tamar vai cometer um incesto, porque o primeiro filho morreu, o segundo filho morreu, e parece que Judá ficou desconfiado. Ele não deu o menino, e ela então
para garantir a posteridade, porque uma mulher que morresse sem ter filhos era tida como maldita, como não abençoada por Deus, vai fazer esse gesto grotesco na nossa mentalidade, mas perfeitamente compreensível na mentalidade da época. Um capítulo também que vai mostrar: Judá vai se afastar dos seus irmãos, vai viver na casa de um cananeu, vai casar com uma cananeia e vai dar aos seus filhos uma cananeia, Tamar, que vai ser citada na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das 4 mulheres do Antigo Testamento que se encontram na genealogia de Jesus. Bem, com essa introdução, nós já entramos no capítulo 38. Um capítulo que mostra que, malgrado Judá, o grande Judá, diante de quem todos haveriam de se inclinar, a tribo, o patriarca da tribo que daria todos os reis de Israel, os reis da tribo de Judá, porque os reis da tribo do norte não eram da linhagem de Judá, e por isso esse reino desapareceu. E a tribo de Judá que vai ficar no reino do sul, mas isso já é uma outra história. Judá, o desobediente, à vontade do seu avô. O seu avô foi bem claro: eu não quero que filho meu case com cananeia. Isaac, a mesma coisa, é proibido casar com cananeia, e Judá vai se unir, vai se casar com uma cananeia. Cananeia aqui, entenda-se, Canaã, cananeia vem de cananeu, cananeu vem de Canaã, Canaã é filho de Cã, e Cã é filho de quem? Noé. Sem, Cã e Jafé, tudo primo no frigir dos ovos, como nós já vimos, porque se os judeus vêm de Sem, os semitas, os cananeus vêm de Cã, e os setitas vêm de Sete, que vão acabar se encontrando nas longas estradas da vida. Pois bem, mas os cananeus, pagãos. O monoteísmo vem com Abraão. Nem Taré, pai de Abraão, era monoteísta. Taré era politeísta. E Raquel, lembram dos ídolos da querida Raquel? Pois bem, mas a história fascinante sempre se entrelaça e uma coisa chama a outra. Começamos o capítulo 38. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolão, chamado Ira. Reparem que o velho Jacó está vivo. O velho Jacó está vivo. Não se casou com uma cananeia. Foi se casar com uma prima, na verdade 2 primas, Lia e Raquel. Eu me pergunto se este querido patriarca, ao saber disso, teve desgosto, teve tristeza. E se teve desgosto e teve tristeza, porque apesar disso, fez aquela profecia: Judá, seus irmãos vão se inclinar diante de você. Tem umas coisas misteriosas, curiosas. O fato é que esse menino rompeu com a tradição que começou com Abraão. Não se pode casar com cananeia. Prefiro que meus filhos vão lá longe, lá na minha pátria, para arrumar uma esposa. Assim foi com Isaac, assim foi com Jacó. Abraão mandou escravo, lembram? Atrás da esposa de Isaac. E Isaac, o episódio de Esaú e de Jacó, teve também, evidentemente, a briga dos 2 irmãos, Esaú e Jacó, e com a ajuda da mãe, o menino teve que fugir, o que foi providencial, porque ele acabou arrumando uma prima, 2 na verdade, como esposa, mas não cananeias. Abraão não admitia, Isaac nem pensar, Jacó também não. Judá vai romper com essa tradição, vai viver na casa de um cananeu, vai casar com uma cananeia. Mistério dos mistérios. Muito bem, versículo 1, já sabemos o significado da palavra Judá. Judá, seja ele louvado,
ou seja, Deus louvado, ou seja, Deus celebrado. É o que significa a palavra Judá. Nós já vimos isso quando estudamos o nascimento de Judá. Vejam o nome Odolão aí. Odolão. Odolão é uma cidade. É a atual Telesh Sheikh Madkur, que fica a 19 quilômetros a sudoeste de Belém. No ano que vem, se tivermos a graça de ir à Terra Santa, me lembrem, não dá um saltinho ali, na casa de Odolão. Duvido que a gente vá, mas é pertinho de Belém, que não fica colada praticamente com Jerusalém. Odolão significa refúgio, é a etimologia de Odolão. O homem em cuja casa Judá foi morar chamava-se Ira. Ira, em hebraico, significa esplendor. Apartando-se dos seus irmãos. Houve briga? Houve discussão? Judá fez isso motivado por algum interesse financeiro? Não sabemos. O fato é que ele agora vai viver na casa de um pagão que não professa a verdadeira fé de Israel. Teria ele convertido esse homem chamado Ira? Não sabemos. Bom, era o que eu tinha a dizer no versículo 1. Pulemos para o versículo 2. Judá viu ali a filha de um cananeu, de nome Sué, e desposou-a, unindo-se a ela. Aqui, atenção, Sué é o nome do cananeu, não é o nome da filha. Não se sabe o nome dessa mulher, que vai morrer daqui a pouco. Vai dar 3 filhos para ele e depois vai morrer. Não sabemos o nome dessa mulher. Sué é o nome do cananeu. Bem, a palavra cananeu, eu repito, são os da linhagem de Canaã, neto de Noé. Noé teve Sem, Cã e Jafé. Cã teve Canaã. Canaã é filho de Cã, é neto de Abraão, é neto de Noé. Claro? Isso está em Gênesis capítulo 10, versículo 6. Não vamos lembrar, porque já vimos isso várias vezes. Sué, que é o nome do cananeu, significa prosperidade. Mas vejam bem aqui, desposou-a, unindo-se a ela. Eu disse que essa decisão, que certamente deve ter causado muito desgosto ao pai dele, Jacó, já chamado Israel, era um tabu imposto por Abraão. Não se casa com cananeu. Gênesis 24, versículo 3, por favor. Vejam que coisa misteriosa. Judá rompe com a tradição dos seus pais. Fez ele por pirraça? Teria ele se indisposto com seu pai? Ou a briga foi com os irmãos? Teria havido algum atrito sério para ele fazer isso de propósito? Não sabemos. Gênesis capítulo 24, versículo 3. É o que Abraão diz ao escravo, ou seja, vá para Padã Arã arrumar uma esposa para o meu filho. Vamos ler em versículo 3. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Dê uma olhada no versículo 2. Porque Jacó é o pai dele. Isaac é o avô dele. Abraão é o bisavô. Então temos 3 gerações em que nenhum hebreu casava com cananeia. Vamos agora a Gênesis 27, 46. Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Et, para que ainda viver?
Vejam, absolutamente não se admite que se case com cananeu, com cananeia. Capítulo 28, versículo 1. Isaac chamou Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem. Vamos ler juntos? Não desposarás uma filha de Canaã. O que foi que Judá fez? Gênesis 38, 2. Casou-se com a cananeia. Garotinho desobediente, mas não sabemos o motivo. O fato é que entre os ancestrais de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos sangue também cananeu. Nós temos sangue de pagãos. Nós temos sangue daqueles que nunca acreditaram em Deus. São os mistérios que têm uma explicação em Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Aí é que é o bonito. É você ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Esse texto, eu queria que vocês sublinhassem, ou destacassem na versão eletrônica com a corzinha bem amarela. Juntos, assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios em Cristo Jesus, e pela fé recebemos o Espírito prometido. Interessante. É até bom. Por quê? Porque na discussão com os judeus, um judeu que diga, não, a salvação é somente para os judeus, o cristão vai e diz, Jesus morreu por todos, a bênção se estende também aos gentios. E na verdade, o sangue de Jesus foi derramado por aqueles que nunca pertenceram ao povo hebreu, ao povo judeu. E antes a lei de Moisés ter sido dada para vocês, Abraão foi justificado pela fé. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou seus filhos, que também se uniram com pagãos. Portanto, nós não temos o pedigree puro. Não existe na Bíblia judeu puro. Não existe judeu puro. Existe uma nação que a avó do rei Davi é uma moabita. É uma moabita. Lembram do livro de Ruth? Muito bem. A avó do rei Davi. Pois bem, então não existe nenhuma nação pura no sentido estrito, não é? De um gueto fechado onde você só casa com parentes, etc. Não existe isso na Bíblia, não é? Não existe. E Judá, logo quem uniu-se a uma cananeia contra a vontade do seu avô, do seu bisavô Abraão, contra a vontade do seu avô Isaac, contra a vontade do seu pai Israel. Ele se uniu a uma cananeia. Muito bem. Versículo 3. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou de Er quer dizer vigia. Não satisfeito, engravidou sua esposa pagã, sua esposa que não professava a fé de Israel, e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã, que quer dizer vigoroso. E o versículo 5, outra gravidez, outro filho, e teve ainda um filho que chamou Sela. Judá estava em Aczib na ocasião desse nascimento. Sela, lembram da palavra Shalom? Sela significa paz. Kazib, Akzib ou Kazib, significa enganador ou desapontador. É uma cidade das terras baixas de Judá, que fica a sudoeste de Odolão, aquela cidade que fica a poucos quilômetros de Israel, de que tratamos ainda há pouco, em cuja casa, em cuja cidade Judá morou. Atualmente, essa cidade que fica perto de Belém se chama Tel El-Beida. Tel El-Beida. E para pronunciar nome árabe, eu sou uma coisa horrorosa. Perdoe-me, queridos árabes, eu não sei pronunciar isso não. Bom, estamos a 1 hora do nosso encontro. No sábado que vem,
nós vamos ver a lei do levirato, vamos ver que o casamento vai ser arranjado, é Judá quem arruma uma esposa para o seu primeiro filho, que acaba morrendo. A lei do levirato exige que o outro filho, o mais velho na ordem cronológica, de cima para baixo, case com a viúva para suscitar a descendência. No caso, o filho seria o filho do defunto. Mas o segundo é Onã. E Onã, furioso com isso, não queria deixar a descendência para o irmão que já morreu. Queria um filho que fosse só, que os filhos fossem dele. Então, no ato sexual, o sêmen dele não era ejaculado dentro do órgão genital da esposa, mas caía por terra. E Deus o puniu com a morte. Judá teve receio. O primeiro filho que cometeu uma impiedade, não sabemos qual foi, Deus o matou. O segundo filho, Onã, cometeu esse ato contra a natureza. Tanto é que o pecado do coito interrompido é chamado de onanismo. Ele foi punido com a morte. É o que hoje chamamos de quê? De coito interrompido, ou masturbação. Pecado contra a natureza. Mas também o protesto contra a lei do levirato. E aí, Tamar vai ouvir o seguinte conselho do seu sogro: vá para a casa do seu pai, aguarde lá, que o meu filho Sela vai crescer, e depois eu vou dá-lo como esposo. Só que ele não dá. E ela, angustiada, vai usar de um dispositivo inimaginável para os tempos atuais, mas compreensível, plausível, pela retidão dela e pela finalidade nobre de suscitar uma descendência. Ela vai se fazer passar por prostituta para fazer sexo com o seu sogro. E depois o sogro vai descobrir e vai elogiá-la. E vai se martirizar, evidentemente, porque não cumpriu com a sua palavra.